Mais de 20 ministros devem deixar o governo para disputar as eleições. Nós preparamos agora algumas artes para mostrar aqui no telão para vocês essas mudanças que vão acontecer na esplanada dos ministérios, dentro do Palácio do Planalto, e é claro que vai mudar a fotografia do governo neste ano eleitoral. O primeiro quadro, gente, são dos ministros que devem deixar o governo para disputar a eleição e vão se candidatar a uma vaga no Senado. Rui Costa, ministro da Casa Civil, que deve se candidatar no estado da Bahia. Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, que cuida da articulação política entre o Executivo e o Legislativo, deve também concorrer ao Senado no estado do Paraná. Ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que pode concorrer também ao Senado aqui no estado de São Paulo. André Fufuca, ministro dos Esportes, que deve concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Maranhão. E Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, que deve concorrer a uma vaga no Senado do estado de Pernambuco. Agora, o segundo telão, gente, mostra também mais ministros, como Valdez Góes, da Integração Nacional, Simone Tebet, do Planejamento, que pode concorrer também aqui ao estado de São Paulo, se ela mudar a filiação dela, assim como Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que deve concorrer também a uma vaga, aí sim, pelo PT aqui no estado de São Paulo. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura no estado do Mato Grosso, e Alexandre Silveira, em Minas Gerais, aqui o ministro de Minas e Energia. Ô, Fábio Perna, a gente está vendo uma fotografia grande, praticamente, né? Boa parte do time dos ministros do presidente Lula, que devem concorrer a uma vaga no Senado, nessa tentativa também do presidente Lula, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, de tentar turbinar ou de fortalecer o seu lado dentro do Senado Federal. Sem dúvida. E o que mostra também que o presidente Lula, com base até nessa e em outras fotografias, ele vai tentar, de novo, compor aí uma base de apoio que inclua partidos moderados, partidos mais ao centro. Então você pega, por exemplo, Fufuca. Fufuca, obviamente, não é um quadro da esquerda brasileira. Por sinal, Fufuca, inclusive, acabou, de certa forma, se rebelando contra a direção do partido que queria que ele entregasse o cargo. No final das contas, ele ficou e o partido quer voltar, né? Essas são coisas da política brasileira. Mas, por exemplo, a própria Simone Tebet, um quadro do MDB, o ministro Fávaro, do PSD. A questão agora é fazer com que essa turma combine com o eleitor, porque muitos deles vão ter situações eleitorais complicadas. Marina Silva, por exemplo, eu vejo como um nome de pouca viabilidade aqui em São Paulo. E outra, né, é buscar substitutos à altura. Há uma tendência de que os secretários executivos da maior parte dessas pastas acabem sendo promovidos para esse final de mandato. O que, de certa forma, também enfraquece um pouco esse ministério que já não reúne tantas figuras de fato de peso, que tenham apelo popular, né? Não, inclusive, quase todos os ministros do governo Lula, né, eram deputados federais. Devido a esse governo de coalizão, foram indicados pelos seus partidos. Então, tem ministros do PSD, do União Brasil, do Progressistas, e eles, claro, ganharam visibilidade, ganharam, inclusive, né, uma exacerbação da sua imagem muito grande devido a rodar o Brasil inteiro na figura, né, de um ministro, né, dentro de uma pasta, algumas maiores, outras nem tanto, e aí sim querem dar esse passo maior para concorrer ao Senado. Mas também, gente, a gente preparou também os próprios ministros que devem buscar uma reeleição, aí nesse caso, na Câmara dos Deputados. Vamos colocar aqui na tela o pessoal acompanhar também, porque olha só, entre eles está Jader Filho, o ministro das Cidades, inclusive é um ministério muito importante, um ministério que praticamente, como o nome diz, roda o Brasil inteiro e que ganha uma popularidade muito grande na sua imagem. Inclusive, Jader Filho pode aí, né, ser um dos favoritos a formar uma chapa com o presidente Lula, pelo menos esse seria um dos desejos do MDB, mas é uma negociação ainda muito complicada, se vai permanecer com Alckmin, se vai Jader Filho ou até mesmo se vai um outro possível político do próprio MDB, André de Paula, do Ministério da Pesca, Aniele Franco, da Igualdade Racial, e o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, devem concorrer então a mais uma vaga dentro da Câmara dos Deputados, assim como, gente, também outros ministros que devem concorrer também à Câmara dos Deputados.
Deputados como a Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Volney Queiroz, da Previdência Social. Esses são, então, os ministros que devem, pelo menos, buscar uma vaga dentro da Câmara ou até mesmo buscar uma reeleição. Caso o presidente Lula ganhe a eleição, aí sim eles podem voltar para o ministério ou até mesmo ter um outro cargo dentro do governo federal. E, por fim, gente, preparamos também uma arte para mostrar ainda que segue um cenário de definição, mas também de candidatos que podem concorrer a governos estaduais. E aqui entra o Camilo Santana, da Educação, que pode concorrer lá no Ceará, inclusive disputar contra Ciro Gomes. É um cenário ainda muito incerto, que o presidente Lula precisa bater o martelo. Renan Filho, dos Transportes, podendo também disputar no estado de Alagoas. Márcio França, do Empreendedorismo, aqui no estado de São Paulo. E Geraldo Alckmin, vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Ele que pode concorrer ao governo do estado de São Paulo. E aqui, por fim, quem deve participar da campanha de reeleição, pelo menos Sidônio Palmeira, que é o secretário da Comunicação, ministro das Comunicações, ele deve também ser um dos coordenadores de campanha do presidente Lula, Geraldo Alckmin. Caso ele também não concorra a nenhum cargo, ele deve ajudar também na reeleição do presidente Lula, e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é um desejo pessoal dele fazer parte da coordenação, mas, segundo o Lula, ele tem uma missão aqui no estado de São Paulo, para o Senado ou para o governo. Alan Gani, agora perguntando para você em relação a esse cenário, praticamente todos aí os ministros do governo Lula, aí o Piperno trouxe, né, essa questão, e faltou a gente citar o Celso Sabino também, ministro do Turismo, que acabou também aí, né, deixando o União Brasil, foi expulso do partido, né, e querendo ou não, ele vai fazer palanque para o presidente Lula no seu estado e deve ainda concorrer ao Senado Federal com apoio do presidente. Mas a gente está vendo essas mudanças, não são eleições fáceis, algumas um pouco mais difíceis, outras nem tanto, mas também todos buscando essa visibilidade ganharam dentro da esplanada dos ministérios. É claro que eles têm essa vantagem, né? Toda a visibilidade, são, afinal, os candidatos da máquina. Isso traz, evidentemente, vantagens. Agora, por outro lado, também a gente já observa dificuldades do PT em alguns estados, né? Você tem dificuldades hoje no Ceará, principalmente aí com Ciro Gomes, você tem no Maranhão. Você tem na Bahia, o PT pode sofrer uma derrota histórica ao governo do estado na Bahia. Então, veja, governa lá desde 2007, pode perder, né? O crescimento do ACM Neto. E vamos lembrar que o caso Master poderá ser explorado também na Bahia, até porque o aumento do crédito consignado, né, com fraudes, passou pelo PT da Bahia. Então, é algo que pode mudar o cenário eleitoral. Então, esse jogo estadual não está fácil para o Partido dos Trabalhadores, né? É tudo ainda muito ligado, né, pendurado ali na figura do Lula, que é ainda eleitoralmente uma figura forte, mas no jogo estadual, seja para o Senado ou para o governo do estado, o PT aí vai ter muita dificuldade. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque a gente começou a desenhar, né, o futuro de alguns ministros, mas também há um cenário preocupante, porque se a gente voltar alguns anos, os ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu vou citar aqui dois de cabeça, o João Roma e também o Gilson Machado, não conseguiram uma reeleição, inclusive acabaram, de certa forma, se dissipando nesse cenário eleitoral. Há esse risco de ganhar uma visibilidade, achar que é muito mais do que pode, e alguns desses ministros do governo Lula não terá fácil nessa vida, nessa corrida para o Senado. O caso do João Roma era realmente uma missão impossível, né? A mulher dele foi eleita deputada federal e ele desafiou um aliado histórico dele, que foi o ACM. Ele, junto com o ACM, que fundaram o PFL, né? E fizeram União Brasil, e aí ele foi para outro partido exatamente para manter um pé do grupo político, e acabou ficando. No final, segundo ele me disse, que ele não era nem PRTB e nem o PFL. Então, assim, lá era muito complicado mesmo, não ganharia. Agora, nesse caso e nesse quadro, primeiro, a visão que se tem aqui, as conversas, eu fiz até um levantamento recente sobre isso, os ministérios serão ocupados pelos técnicos, né? São ali os secretários gerais, que são os ministros de verdade, do dia a dia, que carregam o piano, como eu digo, né? O ministro, ele recebe o dia inteiro deputados, políticos, prefeitos, né? É a função política do ministério, é do ministro.
E aí o secretário-geral é que executa, é que fala, olha, isso pode, isso não pode, que o ministro promete tudo, né, é político. E aí vem o secretário-geral e fala, olha, ministro, isso pode, isso não pode, vamos fazer isso, vamos fazer... Ele que é o ministro. Então, para não ter uma descontinuidade do trabalho. Já conhece os projetos, já sabe tudo. E mais, cria uma função muito importante aqui, que é nova para mim, que é administro com controle remoto. Veja bem, se o ministro sai, titular da pasta, e deixa o seu auxiliar, principal auxiliar, ele de lá, pelo telefone, ele decide coisas do ministério, né? Daí eu digo que é o controle remoto, fica nas mãos de um ex-ministro que é candidato. Agora, por outro lado, a visibilidade de um ministro é muito nacional. Ele investe, vamos dizer assim, usar essa palavra, o seu tempo muito em políticas nacionais. Tem que ser assim, né? Um político importante como esse das cidades, ele roda o país vendo problemas, então ele nacionaliza. Por isso que o ministro representa muito um partido que ele resolve os problemas partidários em cada região. Ele não pode cegar tudo e focar no estado dele, senão dá problema inclusive com a justiça, né? Mas, de qualquer forma, é uma grande visibilidade. Geralmente são presidentes de partidos regionais e tal. Então, assim, é uma grande visibilidade. Nós estamos agora diante de uma disputa do Senado Federal. É uma disputa muito importante que nós vamos olhar com lupa, né? E o PT entendeu o recado do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro em dominar o Senado. E está agora numa proposta de fazer esse tipo de acordo, porque esses ministros citados aí, eles não são do PT. Rui Costa será candidato, mas do PT. Mas outros não serão do PT, mas vão apoiar esse grupo. O acordo que formou esse ministério foi um acordo muito bom para o governo. Foi de governabilidade e um seguro contra impeachment. Existia o perigo de impeachment. O presidente Lula tinha uma desvantagem muito grande. E com esse acordo ele conseguiu evitar o impeachment e ter um mínimo ali para garantir o governo. Mas esse acordo não tem nada a ver agora com a disputa eleitoral, por isso que os partidos se sentem livres para disputar contra o presidente Lula, mesmo tendo representantes aqui na Esplanada. Ô Zé, você citou, inclusive, a questão do estado da Bahia, e é importante a gente lembrar também, Piperno, vocês estavam aqui discutindo isso, em relação ao atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, que ele irá disputar a reeleição e buscar o 6º governo consecutivo do PT. E se ele confirmar a reeleição, o PT vai ficar exatos 24 anos consecutivos governando o estado da Bahia. Só que esse ano a situação está meio complicada. Ele vai disputar novamente com a Semineto, que também, na última eleição, fez jogo duro ali, que é o atual prefeito também de Salvador, e isso pode gerar uma mudança muito grande no estado, que é referência do presidente Lula. O presidente Lula morou lá por muitos anos, tem um apartamento lindíssimo lá também, próximo ao Farol, inclusive é ponto turístico lá também, apartamento do presidente Lula. Exato, faz todo o circuito Barrondina. Mas, ô Piperno, você acredita mesmo que o PT vai ganhar essa na Bahia? Porque a história pode mudar esse ano. Foram 2 eleições com o Jacques Wagner, 2 com o Rui Costa e uma com o Jerônimo Rodrigues. O governador Jerônimo, na última, quando ele iniciou a campanha, ele tinha aí cerca de 8, 10, 12% e a Semineto com cerca de 60%. E virou muito em função do prestígio do presidente Lula. Que, de novo, vai ser a grande cartada para o PT da Bahia. Outra vez, a Semineto tem uma dianteira nos levantamentos, dessa vez não é algo tão, absurdo assim, né? As pesquisas apontam aí, às vezes, 10, 12 pontos à frente de vantagem para o candidato do União. Agora, é preciso ver qual vai ser, de novo, o impacto do apoio do presidente Lula. Eu sempre acho que 20 e tantos anos, 30 anos no poder de um mesmo partido, nunca é muito bom. E lá na Bahia, por exemplo, não está fácil para o PT e o grupo ligado ao presidente Lula montar o palanque estadual, porque o PT, ele tinha lá um acordo com o PSD que não se sabe se será mantido agora. Inclusive o senador Ângelo Coronel já saiu do partido porque
Rui Costa e Jacques Wagner querem ser candidatos ao Senado. E aí, dessa forma, não sobraria nenhuma vaga para o partido aliado. Lembrando que, na Bahia, o PSD tem 2 das 3 vagas. Uma do Coronel e a outra é do Otto Alencar. Então, há sim uma complexidade para se montar esse palanque, algo que se reproduz em vários estados, não só do lado dos apoiadores do presidente Lula, como também em relação ao grupo ligado ao presidente Bolsonaro. Ô, Alangani, quero saber se você vai fazer essa aposta ou não com o Fábio Piperno de quem vai ganhar o governo da Bahia, hein? Vou fazer. Eu costumo fazer então. algumas apostas aqui com o Piperno. Tá 1 a 1 nas apostas. Nem lembro o que a gente apostou as outras, mas tá 1 a 1. E está feita essa aposta que o PT perde na Bahia. Uma pizza. Só que dessa vez a gente vai sair para comer a pizza, porque geralmente a gente traz a pizza aqui, não sobra nada pra gente, um bando esfomeado aqui, já comem a pizza inteira, não deixam um pedaço pra gente. Vamos assim, ó, tem que ser pizza, gente, agora, com borda, viu? Que é mais caro ainda. Desculpa, só uma coisa em relação à Bahia, o Alan acabou lembrando bem, não? Então já são 5 gestões consecutivas do PT. Antes do PT era o ACM avô e agora pode ser o ACM neto. Muito bem, isso também significa que há mais ou menos uns 30 anos a política da Bahia ou tem o grupo ligado ao ex-governador ACM ou então ao PT. E a Bahia não muda muito. Então tá, gente. Então a aposta tá feita para Alangani. PT perde, para Fábio Piperno. PT ganha, mantendo essa série aí de agora mais 20 anos no comando do Executivo do Estado da Bahia. E quem venceu, dá um pastel e um caldo de cana. Fechou? Fechou. Tá feito. Tá feito? Então tá. Piperno, bateu o martelo? Claro. Então tá, pizza de borda.